E vocês gostam de terror, tanto quanto eu? Já sabem, né? Essa é a Casa do Medo. Sejam todos bem-vindos. Agora me responde: e é mais assustador ver alguém morrer ou nunca saber o que aconteceu? Existem filmes que não te machucam no grito. Eles te corroem na dúvida, na obsessão, na renúncia, na necessidade humana de descobrir a verdade, mesmo quando a verdade pode ser pior do que o mistério. E hoje a gente vai assistir a um dos thrillers psicológicos mais angustiantes já feitos. O Jethro voltou e esse filme faz parte do quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. Esse é o último vídeo que ele lançou do quadro. Hoje a gente vai assistir a Sporlus, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, O Silêncio do Lago. Em inglês o filme está com outro nome e foi um pouco difícil de achar. Então, quando forem procurar, em inglês é The Vanishing. É o mesmo filme. Eu confundi, foi bem complicado até chegar nesse ponto, beleza? Durante uma viagem de férias pela França, Rex e Saskia param em um posto de gasolina aparentemente comum. Ela entra por alguns minutos e nunca mais volta. Sem cor, sem pista, sem nenhuma explicação. Anos depois, Rex continua preso à obsessão de descobrir o que aconteceu naquela parada banal que destruiu sua vida. E quando o responsável finalmente se aproxima, o filme troca o mistério pela pior resposta possível: a verdade. E aqui vão 3 curiosidades rápidas sobre o filme. Número 1, baseado em um livro cult. Isso aí, o filme adapta a novela de Golden Egg, de Tim Crabbe, que nasceu com uma proposta de terror psicológico e obsessão, frieza crítica. A direção de George Sluizer é famosa por tratar o terror de forma quase documental, sem exagero emocional. E, para fechar, número 3, final lendário. O final desse filme é frequentemente citado entre os mais perturbadores do cinema, justamente pela sensação de impotência total. A comunidade do cinema até hoje fala dele como um dos encerramentos mais assombrados já feitos. Então é isso, se você quiser saber como que é esse encerramento, porque eu também tô curioso, continua com a gente aí no React. E lembrando, se você está assistindo até aqui, não deixe de dar aquela moral, deixe seu joinha, se puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso mantém a Casa do Medo viva. E se você puder também, pensa na possibilidade de se tornar membro, porque isso também ajuda muito a gente. E agora, sem mais enrolação, bora pro filme. É isso, vamos assistir mais um filme. Jethro voltou, né? É um bom sinal, ótimo sinal. Mas agora a correria com os quadros dele vai ocorrer, porque foi como eu falei, né? Lançou um novo, a gente vai assistir no primeiro que possível, né? Como hoje eu tô assistindo esse filme, é um sábado. Na verdade, sábado e domingo são os dias que eu tiro pra assistir agora, né? Sábado ainda tem a live, mas é gratificante, tá? Muito bom tá doando esse tempo hoje pro canal, porque tem me ajudado, sabe? Até a não pensar em algumas coisas. E esse aí, Sporlus, eu procurei, né? Aí até achei logo de cara, só que como tava com outro nome, eu achei estranho. Aí eu não cliquei nem pra assistir. Aí quando eu fui na internet, o Movie Database, o nome tava certo, né? The Vanish. Eu tô assistindo ele pelo aplicativo, né? Que não me dá nenhum premiumzinho, né? Nem um premiumzinho pra me falar o nome dele, né? UniTV. Cruz credo, mano. Mão de vaca. Falar nisso, daqui a acho que 2 meses eu tenho que pagar de novo, mais um ano. Eles estão rindo pra caramba ali e só estão rindo, porque eu não tô entendendo bosta nenhuma do que eles estão falando. Pô, e o holandês é brabo, né? Porque assim, não é um país que eu costumo acompanhar muitas coisas. Do Japão até dá pra desenrolar pouquíssimas coisas também. O diálogo no Japão é bem difícil de entender, mas algumas coisas dá pra entender. O inglês que é mais suave. O espanhol mais ou menos também. Não tanto, né? Porque o espanhol confunde muito as línguas. Ih, mano, a legenda tá muito atrasada. Deixa eu ver se tem outra. Pera aí. Tem nada, vamos assistir assim mesmo. A legenda tá um pouco atrasada, mas suave. Ela demora um pouco no entendimento, né? Porque assim, eles falam e
acaba que a gente não entende tanto. Na verdade, a legenda tá errada. Quer ver se eu consigo assistir em outro lugar? Pera aí. Achei aqui em outro lugar, né? Achei num site. E assim, a legenda tá bem ok, muito ok. Porém, a qualidade do filme não tá boa igual o outro, tá meio falhado. Não sei se dá pra mexer na qualidade. Ah, dá pra alterar. Pera aí, deixa eu botar. Ah, não mudou porcaria nenhuma. Ah, aí tem que lidar com isso. Tá carregando. Ah, tá. Deu. Ah, tá. Deu essas travadas porque a qualidade do filme melhorou. Realmente mudou mesmo. A qualidade do filme tá bem melhor. Mas tá travando muito. Deixa eu ver a possibilidade de baixar ele. Então, um inscrito me perguntou, né, cara? Eu vou deixar aberto aqui para vocês verem um mini tutorial, tá? Vou dar uma pausa, peraí. Pausei. Tá vendo? O vídeo tá nesse site aqui, ó. mok.ru. É ok, né? Enfim, tá aqui. Eu tenho esse bichinho aqui onde tá o mouse, ó. Lá em cima. Eita, tá ao contrário. Tá vendo? Na minha cabeça, lá em cima da minha cabeça, lá no alto. Tem um vídeo download helper. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tem o máximo, tá mais um. Tá vendo? Em cima da minha cabeça aqui tem um vídeo download helper. Ele é uma extensão. Eu prefiro usar ela no Firefox, porém ela tem para todos os navegadores, ok? Quando você tem um vídeo na tela, no caso a gente tem esse vídeo aqui, ó. Tá na tela, eu já abri o vídeo você precisa clicar para o vídeo da Play, ela fica colorida. Normalmente ela não tá colorida. Aí eu clico aqui, o vídeo tá aqui, tá vendo? Ó? Spoilers, é só clicar em baixar. Pronto, lindo e belo. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele baixar pra gente poder assistir ele com a qualidade melhor e sem ficar travando, ok? Daqui a pouco eu volto. Mas pra vocês vai ser isso aqui, ó. É isso aí, eu falei que ia passar num estalar de dedos muito rápido, vocês nem perceberam, né? Tá falando de um sonho, de um ovo dourado que viajava no espaço e agora tinha 2 ovos dourados que se colidem e tudo termina. Que doideira. Rex, o que é isso? Pô, o carro morreu dentro de um túnel. Acontece. Ah, não, gasolina é sacanagem. Claro que é perigoso, aí entra um caminhão no túnel, todo escuro. Aí ela mandou ligar o alarme, mas o alarme não liga naquele carro. E entrou um caminhão. Não, entra em pânico, pô. Só vão bater na gente. É isso aí. E lá vem o ovo dourado. É isso. Aí ela falou ovo dourado. Só que ele mandou ela parar. Tão brigando ali, tão puto. A Saskia tá boladona. Rex. Caraca, eles falam R de um jeito, né? Rex. Difícil de falar. E ela tá cheia de medo, porque ele tá saindo num túnel escuro, sem lanterna, acabou a gasolina e deixou ela lá. Ela começou a chorar. E o cara deixou mesmo, ela cagou. É isso. Aí ele vai voltar pro carro, né? Ele foi no posto de gasolina pegar o negócio e não vai achar ela. Cara, é assim, eu achei que eles iam estar num posto de gasolina e ela ia sumir por algum motivo. Agora não, pô. Deixou a menina sozinha ali, cara, num túnel escuro. Pô, aí também é sacanagem. Aí a sinopse também fez eu entender outra coisa. Aí não, aí ele foi culpado mesmo. Aí tudo bem ele passar um tempo aí, porque a sinopse disse, né, que vai passar um tempo fixado nisso, né, de querer saber o que aconteceu com ela, de querer encontrar ela. Ah, não, ela tá aí. Porra, não me assusta não. É porque a gente sabe que ela vai sumir. Aí eu já fico logo pensando, achei que ela tinha sumido ali. Eu falei, pô, ali não, ali é sacanagem. E ela ainda entrou no carro, eu não ia. Agora que eles chegaram ali no lugar que ela vai sumir, eu achei que ela ia sumir lá no túnel, né? Porque no túnel tava mais propício, mas não. Ah, esse maluco aí é estranho. Eu vi ele na capa do filme, então é ele que deve fazer alguma coisa, né? Ele já tava olhando pra ela. E agora o cara comprou um galão de gasolina extra pra deixar no carro, né? Caso acabe a gasolina. Agora sim. Eles estavam brigando, agora já estão ali juntos. Feliz de felicidade. Casal é uma coisa. Aí perguntou, posso continuar as férias? Ela, claro, mas eu tenho que dirigir. Ele deixou. Ah, eles botaram alguma coisa ali, ó. Ah, tá. 2 moedas e enterraram embaixo da árvore ali com umas pedras em cima. É isso. Já jogou no chão. Casal feliz. Ai, ai. O terror dos solteiros. Não é meu terror, não. Tem uma cidade em São Paulo que tem uma parada lá de casal, né? É bem maneiro. Aí o casal vai lá, bota um cadeado. Aquele cadeado ali representa o amor deles, né? Que nunca vai ser quebrado. Ainda bem que eu não botei meu cadeado. Se eu tivesse botado um cadeado lá, eu te juro que eu voltava lá sozinho. Um negócio ia quebrar o cadeado. Eu sou meio revoltado com as coisas. Eu nunca acreditei em bagulho de signo, tá ligado? Mas quando eu comecei a ver
as questões de signo. Eu falei, caraca, mané, não é que esse pessoal tem verdade? Hoje eu olho primeiro. Senão eu nem me arrisco. Tanta coisa boa pra fazer, tô com mais tempo para perder, não. Vai ter um evento de terror aqui no Rio de Janeiro, muito maneiro. Eu pretendo ir o máximo de dias que eu puder, né? Porque até porque eu tenho trabalho e tenho o João. E eu acho que o João vai me atrapalhar um pouco mais do que o trabalho. Atrapalhar não, a palavra é muito forte, né? Porque assim, quando eu estiver com ele eu não vou poder ir. Porque os filmes são para maiores, entendeu? Só tem um dia que ele vai estar aqui que eu vou conseguir assistir um filme com ele, que é um filme para criança de 18, que é um filme para criança de 12 anos e ele já vai ter 12 anos no dia. Então, com certeza eu estarei lá com ele, né? Até porque é um evento gratuito e, poxa, faz parte, né, do terror. Eu vou gravar aqui pro canal. E vai ser muito legal. Na verdade, essa semana, né? Esse vídeo vai sair na terça-feira. Então acho que na quinta já começa o evento. E é isso. Vou lá fazer alguns vídeos, assistir alguns filmes. Tem filme lá que eu queria trazer react pra cá, mas eu vou levar isso como coisa irrelevante. Eu ainda vou fazer o react do filme assim que possível. Até porque eu não posso fazer um react lá, né? Mas o que eu puder gravar lá para vocês verem como que é o evento, entender como que funciona, eu vou trazer para vocês. E o evento vai falar sobre mulheres no cinema, né? Eles vão dar até um curso lá com certificado e tudo. Só que vai ser nos dias que o João tá comigo. Não posso deixar meu filho aqui para assistir uma palestra. Queria, tá? Mas não posso. Hoje ele é minha total prioridade. Total, 100%. E a menina já sumiu ali, ó. Desapareceu. E assim, cara, o filme ele não mostrou ninguém suspeito, a não ser um cara que ficou olhando pra ela estranho, que tava com a mão machucada. Aí ele já tá ali, ó, desesperado atrás da menina. Ele entrou até no banheiro feminino pra procurar ela. Agora no masculino é brabo. Eu não encontro minha namorada. Esse não é o banheiro das mulheres. Tá, se ele perdesse ela naquele momento lá do túnel, ia ser bem mais sinistro, assim, pra cabeça dele, né? Aí ele entrou lá dentro da administração do posto de gasolina. E assim, hoje, quando acontece um desaparecimento, todo mundo corre para onde? Para as câmeras de segurança, né? Então, era mais fácil, né? Você corria para as câmeras, via o horário ali e você acaba pegando. Ele mostrou uma foto para ela e disse que a meia hora atrás ela estava do lado de uma máquina de café. Enfim, quando acontece um desaparecimento assim, todo mundo corre para as câmeras, vê. E assim, dá para achar mais rápido, né? Só que nesse caso aí, nessa época, 1988, não tinha câmeras assim, cara. Aí falaram que viu ela há uns 15 minutos saindo com uma bebida na mão. Falou que estava sozinha. Aí falou que fez a troca de óleo para ela tal. E da última vez viu ela naquela porta ali. Ela estava aqui com a lata, por que ela estava voltando? Ela deve ter me visto. Mas eu teria visto ela, a Polaroid. Ele saiu correndo para ver. Ele tá desesperado, que ele falou que tirou uma foto, só que tinha um carro na frente. Tinha um carro na frente. Aí dava para ver só a pontinha dela e a pontinha de uma pessoa do lado dela. Ele tá desesperado mesmo, mano. Sinistro. Ali, a coca dela no chão. Chegou a chutar a lata, tá desesperado. Assim, cara, eu não consigo nem imaginar como que é, né? Você tá com alguém ali que você gosta muito, vocês estão vivendo ali juntos e tal, e acontecer algo desse tipo. Mano, deve ser destruidor. E eu não queria que acontecesse algo de ruim nem com as pessoas que não gostam de mim. Não vou falar que eu não gosto das pessoas, não tem nem motivo pra não gostar de ninguém. A vida é tão curta, mas eu não desejo mal de ninguém, sabe? Essa semana eu recebi uma notícia, né? Bem triste, sabe? De uma pessoa que não tá numa situação boa, já pela segunda vez. É uma pessoa que, tipo assim, na lógica, né? As pessoas devem achar que eu tenho raiva ou algo do tipo, até por coisas ruins que aconteceram comigo no ano passado. Mas eu não tenho, cara. Não tenho a mínima raiva. Pelo contrário, me deixa triste de ver pessoas em situações da forma que ela tá. Tô muito triste. É uma pessoa que eu tenho um carinho, entendeu? Tenho um carinho muito grande, independente do que aconteceu, independente de todos os problemas. Saber que ela tá numa situação bem ruim, me deixa muito. Assim, infelizmente não tem nada que eu possa fazer pra ajudar, né? Mas eu fiquei sabendo disso ontem, aí, sabe, me deu uma bad. Ah lá, esse maluco aí que tava do lado dela. E ele tava com um negócio no braço, como se o braço dele tivesse quebrado. Agora ele tá com o braço normal. Valeu, Ted Bundy. Lá no fundo do vídeo, tem uma menina que foi brincar num balanço.
Aí falou, ó, isso aí parece estar muito firme. Quando ela foi brincar, o negócio caiu. E todo mundo começou a rir. Ela comprou um vinho ali, ó, comendo do lado de fora. A garota abriu a gaveta ali, tá cheio de aranha, ela deu um grito. Elas estão se amarrando porque elas estão gritando e tá ecoando. A cara da mulher. E aí, mamãe? Você deu um grito também, tá todo mundo louco. E o cara é malandro, hein? Saquei a dele na hora. Ele foi ali em outra casa. Aí falou assim, ó, ontem eu vim aqui com a minha esposa e com as minhas filhas. Me pareceu ter vindo uns gritos da casa, você não ouviu? Por isso que ele fez elas gritarem para ecoar, para saber que se de lá dá para ouvir. Aí a garota pediu ajuda, só que do nada saiu um cara que estava escondido. Aí ela falou assim, não, vocês parecem malandros. Eu parei só por ela. E do nada você apareceu. Eu não vou dar carona pra malandros. Vai embora, porque ele queria pegar só a mulher, né? Então, assim, parece que ele já tá preparando a casa ali pra fazer alguma merda, né? Porque, porra, tá muito na lógica. Ele carregou um colchão agora pra dentro da casa. Ele fez a família dele gritar e foi lá perguntar se tinham ouvido o grito. Quase pegou a menina agora, só não levou ela porque tinha mais uma pessoa junto. Vai fazer merda. Isso se não foi ele que pegou a mulher, né? Botou um negócio no pano ali, ó. É essa que ele fez. Ele botou um negócio no pano e tá mexendo em alguma coisa ali. Botou mais, deitou e respirou fundo. Ah, ele botou. Ah, entendi. Entendi. Sinistro, mané, maneiro. Ele botou ali um negócio pra apagar, deve ser clorofórmio, né? E ele mesmo deu uma respirada funda pra ele apagar, só que ele apertou um cronômetro pra saber quanto tempo que ele ficou apagado com clorofórmio. Que loucura, mano. Sozinho, olha lá. Testou nele mesmo. É isso. Ele tem um caderninho ali que ele anota. 18 minutos e 54 segundos. Dá uns 27 quilômetros, mais ou menos. Ainda vai tirar uma margem de 3 a 4 minutos. Pra ele saber aonde que ele vai pegar a vítima dele. Que doideira, né, mano? E agora ele tá treinando como falar com a pessoa ali, tá? Perdão, madame. Que coincidência, você quer uma carona? E tá treinando ali como abrir a porta. Muito louco, mané. Ele tá treinando mesmo. Botou o clorofórmio. Aí tá entrando como se tivesse, ó, se sujou. E tá treinando como que ele vai fazer. Esqueceu a tampa do clorofórmio, molhou o bolso todo. Vai fazer de novo. Que coincidência, poderia lhe dar uma carona? Bem, aí vai lá, abre a porta, a mulher entra. Nisso que ele passa atrás do carro, ele tira o clorofórmio e o lenço do bolso, molha o lenço todo, guarda o clorofórmio, esconde o lenço, entra no carro. Aí, na hora que ele for abaixar o negócio, olha lá, ele prende a mulher e joga o clorofórmio nela. Aí ela vai apagar. Nisso que ela apagar, ele leva ela embora. Que doideira, mano. Ele somou quanto tempo que ele levou pra fazer isso. Bebeu o clorofórmio. Que doidão, mano. E ele é casado e tem 2 filhas. Ali. Ele já deu carona pra uma mulher. Mas ela não aceitou. Aí ela falou, não, eu prefiro caminhar. Ele tá querendo mesmo pegar alguém. Ah, tá. Ele tá testando o nervosismo dele também. Ele tá vendo o batimento cardíaco dele enquanto fala com a pessoa. Pra ficar mais natural, né? Não mostrar nervosismo. Que louco, doidinho. Ah, ele fica ali dizendo se a pessoa sabe onde é tal lugar. Aí se a pessoa souber, aí ele chama a pessoa. E olha a mulher, mané. Ele parou ali e fala assim, poxa, vou pro Preso Nick. Sabe onde é? Aí se a pessoa fala sim, aí ele convida pra entrar, também vou pra lá. Vamos de carro? Aí a pulsação dele tá muito alta, mais de 120, ou 120 do batimento cardíaco, né? Por quê? Ele parou essa mulher, aí a mulher falou que conhecia a filha dele, que já foi treinadora de vôlei, pediu para eles entrarem e tomarem um café. Ela achou que ele estava querendo sair com alguém, né? Aí falou assim, olha, se você quiser, você vai com um posto de gasolina, algum lugar, deu as ideias para ele, porque lá as pessoas não vão te reconhecer. Aí foi o que ele começou a fazer, ó. Ele foi pro posto e botou aquele negócio no braço. A menina, ela era boazinha. Eu acho que ele pediu alguma ajuda pra ela. Tá vendo? É o dia que a mulher chegou lá. E ele já fixou ela nos olhos, né? Então, assim, ele pegou a mulher. O que ele fez, a gente ainda não sabe. E como ela entrou no carro, a gente ainda não sabe. Mas já sabe que foi ele. Aí ele vendo o cartaz da mulher que já desapareceu há 3 anos, a cara dele. Estão procurando ela ainda.
Aí tem o nome da pessoa que tá procurando e o contato. A garota holandesa. Aí falando, a gente já discutiu sobre isso, esse rosto de novo. Lembra que a gente discutiu sobre isso? Falei, eu odeio essas pessoas que raptam pessoas. Imagina se fosse eu. É muito louco, mano. E ainda tem bastante filme, chegou nem na metade ainda. A carinha tá ali, já há 3 anos procurando. Boa cola. Sim, é boa. E às vezes imagina que ela tá viva, em algum lugar bem longe e está feliz. É isso. Eu já imagino o contrário. Tá ali, ó. Sabe que você estava aqui, não sei o que, já tem 3 anos, a mulher. Sabe que você já se foi, cara. E se quiser viver sua vida, venha deitar comigo ao sol e não fazer nada. E sabe que se estivesse aqui, ainda assim eu ficaria com você. Eita, o maluco tá revoltado, mano. A mulher ficou puta. Jogou as moedas na mesa ali pra pagar a conta e foi embora. É isso. Não julgo. E tá o carinha ali já olhando pra ele, ó. O carinha começou a seguir ele também. Ele foi atrás da mulher. Vai virar história, filho. Beijou a mulher. É isso. Viu? Morre aí por causa de alguém. A vida segue. Eu não morro nem por causa de mim. Caraca, ó a cor dessa perna, mano. Meu Deus do céu. Olha isso. Muito branco. Deixa eu abaixar, senão vai cegar as pessoas aí. Mais branco que esse farol ali. O cara tá meio louco ali, ó. Tipo, ele tava indo ver o pôr do sol com a mulher, aí já passou um carro ali com umas bicicletas em cima, ele saiu correndo. Aí ele já tá na lembrança com a mulher de novo. Cara, é horrível. Não fechar ciclos, né? Porque assim, ele tá na obsessão ainda do desaparecimento da mulher. Ele já tá com outra, entendeu? A vida meio, mais ou menos que seguiu, mas ele ainda tem essa obsessão em saber o que aconteceu com a outra por culpa, né? É o que ele falou com a outra menina. Mesmo se ela tivesse aqui, tipo, se ela tivesse viva, eu ainda estaria com você. Tipo, beleza, eu gosto de você, eu tô com você. Mas o fantasma dela ainda persegue. E a mulher tá de boa, tipo assim, ela só tá pedindo pra ele tentar deixar isso pra lá, que não é culpa dele, algo que aconteceu. E o cara não consegue, mesmo 3 anos depois. Eu me culpo por coisas que aconteceram há 19 anos atrás, então quem sou eu pra falar de 3 anos? Ansiedade é uma parada bem horrível. Esse sentimento aí do que ele tá sentindo ali é muito ruim, você tá doido. Aí ele tá lembrando do sonho dela, do ovo dourado. E aí no sonho dela tinha um ovo dourado. Aí depois ela falou que viu 2 ovos dourados e que eles colidiam e tudo acabava. Como se fosse eles dois, na verdade. Ela já foi. O cara certamente pegou ela. E se ele continuar assim, o cara vai pegar ele também. Ele vai ser os 2 ovos, né? Vai os 2 de arrasto. Ele com uma mulher chamando o nome de outra. Tá gritando ali, acordando todo mundo. Apareça! Bora, tô aqui, o Rex, apareça! A galera quase batendo nele. E o outro ali é professor, o doido, de química. Eles estão vendo na televisão o carinha dando entrevista, né? Sobre o caso da menina que desapareceu. Aí ele tá falando diretamente com a pessoa que sequestrou. Espero que ele esteja escutando. Eu quero te conhecer. Eu quero saber o que aconteceu com ela. E para saber, estou preparado para qualquer coisa. Eu não te odeio, não odeio ninguém, mas preciso saber. O cara ainda tá lá, vidrado na outra mulher, querendo saber o que aconteceu com ela, e a outra ali super apaixonada por ele. Acontece, filho, acontece. Acontece só nas melhores famílias. Na minha, não. E agora estão fazendo tipo um documentário, né? Sobre pessoas que desaparecem assim, que falando que ali, né, naquele local público, pode ter um assassino e ninguém sabe. E isso é real. Tá mostrando de novo a reportagem que o cara fez ali dizendo que quer conhecer, né, a pessoa que sequestrou ela. Porque é um completo perfeccionista. Tá perguntando, você vai gastar tanto dinheiro? Porque depois de 3 anos, falou que ele teve um sonho, que é exatamente o sonho que a amiga dele teve quando desapareceu, que ela sonhava com um ovo dourado. E eles se encontravam no espaço, universo. E cada um deles estavam presos dentro de um ovo dourado. E os ovos se encontravam. Filha, é a morte. Vai lá. Aí, cara, eu aposto, tá? Eu ainda não assisti o vídeo do Jetro para não pegar spoiler sobre o filme, né? Então ele só viu o nome lá do filme e corri para fazer, aproveitando que essa semana já tem Jetro, né? Eu assisti, acho que era o 7 Vidas, né? 7 Vidas. Cara, por que eu cismo com 7 Vidas? 7 Vidas é o com Will Smith. Muito bom o filme, a princípio. Perfeito. Porém, todavia, contudo, é 7 dias, que é o do médico lá que sequestra o assassino da filha. Isso tá na sinopse, então
Tá nem dando spoiler de nada, não. Mas aí, né, Seven Days vai ficar pra depois porque ele voltou e esse foi o filme dessa semana. Ele voltou, tem 3 dias. Como eu ainda não tinha assistido os da semana que vem, né, falei, vou deixar só pro final de semana. E eu vou adiantar, né? Hoje eu devo assistir. Hoje eu tô assistindo já o do Jetro. Vou assistir o de 2026 e fazer a live. 3 coisas. Aí amanhã, no domingo, eu vou assistir o Snuff R73 e um filme baseado em jogos. E fechou já a semana. Aí na segunda-feira eu devo editar tudo, já deixar postado, porque na semana que vem tem a. Vai começar a exposição, né, cara? Então, assim, de quinta em diante, depois do trabalho, eu não volto pra casa para fazer as gravações como eu fazia normalmente. Eu vou ficar lá no centro do Rio para acompanhar essa edição lá do terror. E é basicamente quase em frente ao meu trabalho, cara. Eu trabalho no centro histórico e esse é o do Banco do Brasil, que é basicamente do outro lado da rua, depois da Igreja da Candelária. Eu trabalho ali perto. Eu não vou perder essa, né? Antes de chegar no trabalho, eu vou lá buscar meu ingresso, que é o horário. Na verdade, eu chego um pouco antes no trabalho. Deixo minha mochilinha bonitinha, atravesso a rua, pego o meu ingresso, ver se alguém quer ir comigo, né? Se aí eu pego 2. E depois é 18 horas a sessão. Bem suave, bem tranquilo. Algumas sessões são 4 horas, mas aí de repente eu tento dar uma adiantada, mudo meu horário de almoço, entendeu? Porque eu saio às 5. Eu fico 1 hora a mais nesses dias que a sessão for às 18 para poder sair às 4 nesse dia que a sessão for às 4, né? Não quero perder, não. Quero estar assistindo. Na verdade, não é nem pelo filme, né? O filme eu assisto aqui em casa. É pelo evento. Eu quero ir, eu quero ver como que é. Vai ter debate. Tem um filme que vai ter debate com a diretora. Eu quero muito estar me incluindo, sabe? Dentro desse. Nem é nicho. Nicho eu já tô, né? Mas assim, dentro desse mundo, né? Não só de assistir como espectador, mas também como criar, né? Como escritor, como eu escrevo, né? As minhas histórias, entender como que funciona esse mundo. Pô, cara, é o meu sonho. Eu quero viver meu sonho. Eu não tenho mais tempo pra perder, não. E o cara tá louco ali com a Sasuke, mano. Que isso, que chá foi esse? Tô zoando, não foi chá, não. É mesmo o. É pior que o chá, né, filho? É o sentimento de culpa, sabe? O sentimento de culpa ele corrói a gente por dentro de uma forma que é sinistra. Eu me senti, né, com esse sentimento por mais de 18 anos, eu sei como é que é. Hoje esse sentimento, ele, graças a Deus, foi embora. Há um tempo, né? Não muito longo. E, mano, o cara se apresentou pra ele. E assim, tem sido um tempo muito estranho pra mim. Eu tô com sentimentos muito estranhos de paz, sabe? Depois que eu deixei isso ir embora, porque na verdade era o que me incomodava mais, esse sentimento, por mais de 18 anos. Aí ele foi atrás do cara, olha lá, ele foi atrás do cara, mostrou a chave do carro, o cara perguntou, ela tá morta? Ele falou, ó, morta? Não, venha comigo até a França que você vai saber de tudo. E o cara tá ali, ó, dando soco nele, mas dando soco igual a mulherzinha. E o outro nem se defende, ó. Ah, mano, eu tirava a vida. Mas eu acho que a curiosidade dele, por todos esses anos, ele vai querer saber o que aconteceu. E ele vai. Ele vai aceitar aí. Quer apostar? Deixa eu ver quanto tempo de filme tem. Terminou? Já acabou, Jéssica. Tem 40 minutos de filme ainda. E aí, Jessiquinha, vai ou não vai? Claro que vai, né? Olha, eu tomei minhas preocupações. Se você contar pra alguém ou fizer alguma coisa comigo, ninguém nunca vai saber o que aconteceu com ela. Quer dizer, ele tá ameaçando dizendo, ó, deixei avisado, se você quiser saber o que aconteceu com ela, vem comigo, senão ela vai desaparecer. Só que pra mim ela já foi de arrasta, mano. E ele vai atrás na curiosidade e vai de arrasta também, tá? Assim, dentro da história, tá? Se eu fosse o escritor da história, eu faria isso. Pelo fato de que ela sonhou, né, que os dois se encontrariam no universo, que eram presos dentro de 2 ovos dourados, entendeu? Eu não sei, mano. O Ovo Dourado pode fazer menção a esse cara que tirou a vida dos dois. O filme não mostrou pra gente nada ainda, mas mostrou que ele tava preparando, sim, um lugar pra prender uma pessoa, não pra tirar a vida, mas pra sequestrar, né? Porque era um local isolado, não dava pra ouvir gritos. Ele botou um colchão, entendeu? Não deu pra entender o que que ele fez com a menina, mas ele fez algo. Ainda deu um bagulho ali pro cara comer. Tem coragem? Sanduíche? Eu não comeria. Aí tá pedindo o passaporte dele. Se não deterem ele, ele promete que vai contar. Aí ali a divisa, né, de um país pro outro é tipo, parece que eu tô atravessando ali em Niterói, igualzinho, pra pagar o pedágio.
E o carinha tava com medo dele ter contado alguma coisa, né? Foi falar com ele. Você sabia que eu tirei uma foto sua e apareceu na Polaroid? Ele falou, mentira. Senão você teria me reconhecido no café. Eu tava lá. Aí ele até falou, ó, 2 mesas à direita. Quer dizer, ele lembrou do cara lá. E o cara, viu? Você não sabia nada quem eu era. Você pode tirar minha vida. Eu até entendo você. E eu quis correr esse risco, mas você quer tanto saber o que aconteceu com a Sasha. O filme de 88, ele tá assim, bem produzido, né? Ele tá contando a história lá, falou que quando ele tinha 16 anos, ele descobriu algo. O que ele vai fazer? Ele tá no alto ali, olhando a galera, ele sentou, vai pular? Que é doido. Calma, né? Olha lá, pendurado. Pulou mesmo. Todo mundo tem esses pensamentos de pular, de imaginar que tá pulando, mas nunca pula. E ele fez. Realmente, assim, às vezes é um medo de fazer uma coisa, de falar uma coisa, de tomar uma atitude, e a gente não toma. E isso é o que vai quebrando a gente por dentro. Aquele negócio, poxa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado assim? Mas e se... Não, não existe mais esse. Você simplesmente não fez, tá? Você teve a chance? Beleza, mas não fez. É muito mais tranquilo você conviver com o eu tentei do que eu nunca tentei. Isso é verdade, mas isso é dentro da nossa cabeça, isso é coisa da nossa mente. A gente tem controle da nossa mente, a mente é nossa. Na verdade, a gente tem controle de tudo da gente, né? Eu vi um vídeo essa semana, eu vou comentar porque esse react deve estar muito pouco, assim, eu vou comentar sobre o vídeo porque esse react ele deve estar com muito pouco tempo, né? Porque, assim, teve poucos diálogos, poucas cenas realmente que deveriam ser comentadas, né? Aí eles estão ali tirando uma foto em família agora e falaram pro pai para salvar a menina, ó. E ele vai pular. Ele vai lembrar de quando ele era pequeno, na verdade, ó, que ele pulou do negócio. Ele não pensou 2 vezes, pulou. As filhas, uau, quis nem saber. Foi lá para salvar. Ah, beleza, salvou uma vida, mas tirou outra. Belo herói. Enfim, eu vi um vídeo que falou assim, olha só, vamos lá, tá? Pensa comigo. Você aí, você. Você recebeu uma missão, tá? Uma missão de vida. Uma missão da sua vida, que é cuidar de uma pessoa, tá? Você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que fazer tudo pela essa pessoa. A missão da sua vida é cuidar dessa pessoa. O que você faria por essa pessoa? O que você faria? É a missão da sua vida. Aí ele pergunta, né? Tá no podcast, ele... O que você faria? Você seria rico por essa pessoa? Aí, cara, não, com certeza. É a missão da minha vida, eu faria tudo. Você daria um braço por essa pessoa? Você perderia seu braço? Se fosse para salvar essa pessoa? Claro que eu perderia. Cheiro de queimado. Ai, ai. Eu odeio esse cheiro. Alguém tá queimando alguma coisa lá fora. Deve ser a rosca. Enfim, Não, é sério, tá com cheiro de queimado mesmo. Vou lá ver o que é. Na verdade, vou ver agora. Eu falei, estavam queimando a rosca. Só bota fogo nas coisas, aí o cheiro vem todo para dentro da minha casa, mole. Enfim. Aí ele tava falando, né, com esse cara. Você perderia um braço para essa pessoa? Sim. Não, eu faria tudo para essa pessoa. A missão da minha vida eu tenho que fazer essa missão. Se é a missão da minha vida, eu tenho que fazer. Aí o cara virou para ele, deu um sorriso e falou, mas essa pessoa é você. Você não recebeu essa missão? Você não tem que cuidar de você mesmo? Você não pode ser rico por você mesmo? Porque o maior problema da gente é querer fazer algo pelas pessoas, não pela gente mesmo. Mas a missão da nossa vida é essa, é cuidar da gente. Eu hoje olho, né? Vou falar pelos meus filhos. Eu olho muito para os meus filhos, independente, sabe? Porque meus filhos, eles estão assim comigo hoje. Uma pré-adulta, com problemas sim, porém, sabe? Totalmente longe de mim, totalmente distante. O outro também tem problemas, mais novo, mas totalmente perto de mim. Mas eu amo os dois de qualquer jeito. E eu daria a minha vida por eles. De verdade. Sem pensar 2 vezes. Eu não penso 2 vezes em dar a minha vida por eles. Entendeu? Tanto que eu suportei muita coisa, mais por eles do que por mim. Quando, na verdade, eu tinha que ter suportado tudo por mim. Quando, na verdade, eu tenho que crescer por mim. Eu não tenho que olhar para eles por isso. Não, eu tenho que crescer por mim, viver por mim e transbordar por mim. E isso vai atrair outras pessoas e vai ajudar as pessoas que estão ao meu redor, incluindo eles, né? Por que eu tô falando tudo isso? Virou papo de coach. Legal, virou. Por causa do cara, mano. Assim, ele vai acabar perdendo a vida porque ele tá tão fascinado em outra pessoa que ele não vive para ele mesmo. Já o outro cara, ele tirou a vida da menina, né? Vai tirar a vida desse maluco, tenho certeza. Porque ele percebeu que ele tá fazendo as coisas... Ele é louco, né? Óbvio. Mas ele tá fazendo as coisas dele. Ele é psicopata.
E ele não tem medo. Ele vai lá, ele quer fazer uma parada, ele faz. Ele quis sequestrar a mulher, ele alugou lá a casa. Ele ficou treinando como falar com alguém, ele ficou treinando como sequestrar alguém. Ele viu a casa antes, se dava para ver gritos. Entendeu? Ele é muito minimalista ali nos detalhes. Ele foi atrás do cara, mas ele já tinha um plano, né? Para caso o cara falasse alguma coisa. Então, assim, ele pensou em tudo. Tava olhando pra lá pensando, nossa, será que eu cliquei em gravar? Mas eu cliquei em gravar. E é estranho porque assim, ver ele com a família, ó, ele abre a porta pra mulher, ele cuida bem das filhas, ele é um professor. Então assim, na visão da sociedade, tudo ok. Só é psicopata, né? Só. E aí tá mostrando de novo, ó, ele tentando sequestrar outras pessoas. Eu achei que era a mulher dele, porque é parecida. Mas ele tá ainda ali tentando dar carona para as pessoas. E ele quer sequestrar uma mulher. Aí o cara saiu ali, deu até uns tapas na cara dele. Falou, tá, o que você precisa na verdade? O que você quer, minha esposa? Ele, uma ajuda. O reboque soltou, eu não consigo botar. Aí o cara levantou com um dedo. Quer dizer, ali que ele deve ter pensado em fingir que o braço estava quebrado. Tá vendo? Ele tentou tudo nos mínimos detalhes. Ele foi anotando os erros que ele cometeu para que ele não cometesse de novo. Horrível. Como prostitutas seriam fácil, mas elas não interessavam para ele. Eram vítimas óbvias. Ninguém ia ligar. Ele estava sob pressão, sob frustração. E o maluquinho tá ali, ó. No aniversário dele, ganhando presente da família toda. E falando que tá passando sob pressão. Eu nunca passei por isso. São escolhas também, Júnior. Porra, a culpa foi toda tua. Ganhou um suéter, que lindo. Aí deu um chaveiro pro pai da Nossa Senhora, bonitinha, que é pra botar a chave do carro pra proteger ele. Mas não era o presente original. O presente original foi o livro. Deu um livro pra ele. Ai, que bonito uma família assim. Ah, não, é um álbum de fotos. Ai, que coisa mais bonita. Ah, ali que ele viu, ó, no álbum de fotos, ele com o braço quebrado, olha lá. Foram passar foto, ele até voltou, ó. Olha lá, quando a ficha cai, tá ligado? Ah, então é assim. Se eu for levantar algo pesado, eu tenho que estar com a mão ruim. Aí ele começou a sair com a mão ruim. E tem gente pedindo carona, só que tá em dois. Ele quer uma só. Viu? Aí ele soltou o negócio ali, deixou ali no meio do nada, parou um pouco mais longe. Ah lá, ele botou aquele negócio na mão, parecendo que ele tá com o braço quebrado, mas tá bem mal feitinho, né? E ficou ali, ó, lendo o jornal com o braço quebrado. Aí foi quando ele viu ela saindo, ó, tadinha. Ela entrou correndo no lugar ali. E ele já tá cercando ela desde que ela chegou. Não foi à toa que ela virou vítima, não. Ele já tava focado nela mesmo. Ela entrou, ó, comprou o frisbee para eles brincarem, né? Eu acho que ela entrou lá 2 vezes. Olha lá, quando ele foi em cima dela, chegou várias crianças ali e atrapalhou ele. Aí foi na segunda vez, ó, que ele tá na máquina de café ali, ó. Aí ele tá ali, o velho falou, ó, na Alemanha é proibido dirigir assim. Ele até como carona, ele conversando com o velho, a mulher passou. Ah não, ele foi pra cima de outra. Ah lá, foi lá chamar outra mulher. Aí ele falou assim, eu vou ali, aí você me ajuda lá, eu posso ir com você, se não me importa. Aí levou a mulher ali. Por que que ele não... Tá, por que que ele pegou a outra? Não entendi. Aí ele começou a espirrar. Ah, burrão, mano. Ele tá resfriado, ó. Aí ele saiu de perto. Muito doido. Ele quase pegou outra mulher, mas ele não conseguiu. Ele tá resfriado. Aí ele começou a espirrar e pegou o negócio com clorofórmio e botou no nariz. Ficou muito nervoso. Aí ele tá contando pro cara, né, o que aconteceu. Falou que foi o destino. Aí foi a hora que ela voltou. Ele já tinha jogado o negócio da mão fora, tava na máquina de café, entendeu? Já tinha desistido. Ela foi e parou do lado dele. Caraca, a cara da minha amiga. A menina falou: eu não tenho moeda suficiente pro café. Você pode trocar pra mim? Que ela acha que era só moeda, ela tinha nota. Ela quer trocar nota pela moeda. Ela pegou e foi embora. Ela queria trocar a moeda porque a moeda dela não dava ali. Porque é 1 franco e ela só tinha de 10. Aí ela foi trocar no caixa. Ela vai pegar duas bebidas, né? Uma pra ela e uma pro carinha. E o carinha tá ali olhando pra ela, o outro. Uma coca e uma outra bebida. Realmente, a que tava no chão lá no início do filme, que eu falei que era dela mesmo. O carro deve ter passado por cima de um e o garotinho pegou o outro.
Aí tá ali conversando com ela, aí o cara falou que o francês dela é muito bom. Ela não é nada, você tá mentindo? Olha isso pra sua mão. Sua mão tá tremendo. Mano, porque meu namorado, eu amo muito ele. Ele tem um nome que é Rex, com R. Aí falou que o negócio que a filha dele deu de presente, eu achei que era uma Virgem Maria, mas não é não, é porque tinha um formato assim, mas não, é um R. Aí tá falando que ele é vendedor. Ele vende e tem muito no carro. Aí ela perguntando se ela pode comprar algum. Lembra? Ela falou pro Rex, né, pro namorado, e ela queriam duas coisas. Aí ela falou que queria duas coisas. Uma era dirigir, a outra era tirar aquele chaveiro que ele tinha, que não era um chaveiro de mulher. Ela queria dar um chaveiro pra ele, por isso que ela saiu com o cara. O cara falou que era vendedor e vendia aqueles chaveiros. E era R$13,50, bem barato, que era o preço do frisbee. Aí foi a hora que o cara tirou a foto, não viu? Aí, ó, ele tá fingindo que tá pegando no carro, ó. Aí foi lá pra trás, tirou o negócio, botou, aí abriu ali, ó. Aí pediu pra ela entrar pra olhar, ó. Aí entre. Aí ele tá mexendo numa caixa ali. Aí ela olhou, né, que ele tem a foto da família, com duas filhas. Aí isso fez ela ter coragem. Ah, o cara tem a filha, duas filhas. Quando entrou pra olhar, ele já fez, entendeu? É aquilo, né, cara? Oportunidade faz o bandido. É o que digam. Olha lá. Ela tentando gritar, mas quanto mais você tenta gritar e tá com cloroforme na boca, mais você inala. E menos você dura acordado. Ela ainda tentou contra ele ali. Caraca, bem pesada a cena, mano. Maneiro mesmo. Sinistro, sinistro. Bem pesado e triste. Porra, bem triste. Se o filme não precisou ter sangue pra ser sinistro, não. E isso tudo aí que a gente tá vendo na história é ele contando pro cara o que aconteceu, tá? Aí agora a gente vai saber o que aconteceu com ela. E o filme tá bem no finalzinho. Ah, faltam basicamente o quê? 10 minutos. É por isso que eu tô falando que o maluquinho vai de arrasta também, mano. Falei que foi ele que passou por cima, ah lá. Foi, o garotinho foi e pegou a outra lata, porque a outra lata tava no chão. Foi isso mesmo. Aí agora o policial mandou ele parar, ele tá conversando com o cara e tá bolado. Ele não terminou a história, né? E tudo ele acha é que a polícia vai pegar ele. Aí o policial ali falou que ele não tá usando o cinto. E ele tem uma prescrição médica para não usar, porque ele tem claustrofobia. Aí o médico deu essa permissão para ele não usar cinto, porque isso faz mal para ele. Não sabia que isso era possível não, né? Mas legal. Aí enfim, ele passou de boa ali. Tô perguntando, o que você fez com ela? Eu vou contar. Eu prometi, mas eu quero que você tenha a mesma experiência que ela. Aí então ela tá morta? Aí mandou ele beber. Só quero que você tenha a mesma experiência com ela. Mas você vai ter que beber isso. É um sonífero. Eu a droguei, agora eu vou drogá-lo. E depois experimentará exatamente o mesmo que ela. Falei, ele vai de arrasta, mano. E se ela estiver morta, eu também vou morrer? Você é maluco? É o único jeito. Não pode estar falando sério, é isso. Eu não quero puni-lo. Eu não vou dizer nada. Você não me importa. Tudo que eu quero saber é o que aconteceu com ela. Eu compreendo, Sr. Harford, mas eu ponho em seu lugar. Na verdade, acredito que não queira me punir, mas não estou seguro que deveria. Compreende? Acredito em você, mas devo fingir que não. Então, ele tá manipulando o cara porque ele quer pegar o cara também. Falou que é um sonífero que tá diluído no café, é só beber. E o cara sabe que tem a possibilidade de ele perder a vida. Ele mesmo falou, né? Vocês viram aí. E ele vai fazer, porque o nível de curiosidade é sinistro. Aí ele quer ver a chave do carro de novo, que é a chave dele. Jogou o sonífero na cara. E, ó, ele jogou o café na cara do maluco e pegou a chave do carro. Falou assim, você pode pegar essa chave para a polícia, fazer o que você quiser. Eu analisei tudo que você fez nesses últimos 3 anos. Mas você nunca vai saber o que aconteceu com ela. Então bebe o café. Se você beber o café, você vai saber. Senão você nunca vai saber. Aí o cara perguntou, mas e a incerteza? E a eterna dúvida, Sr. Hoffman? Isso é o pior. Lembra o que eu falei? Exatamente sobre isso. Bem, eu só queria te ajudar. Tá maluco? Essa dúvida quase me matou, maluco. Quase. Quase. Graças a Deus ela não me matou. Aí ele voltou lá naquele mesmo lugar, né? Eles estão lá no mesmo lugar onde ela pegou o cara. Aí ele lembrou do negócio e achou os anéis, as moedas, né? Olha lá, as moedas ainda estão lá. 3 anos depois. Aí isso aí vai destruir ele, né, filho? Gatilhos. Tudo que te faz mal, não vale a pena ter gatilhos. Quando você tem gatilhos, isso é que é o que te ferra. Porque
aquilo entra numa proporção tão gigante, tá vendo? O cara começou a ficar maluco lá. Ele não sabe o que faz, tá girando igual um louco. Pra completar, começou a chover pra ficar mais dramático. E ele vai lá e vai beber o café. Pronto, é isso, bebeu. Como se bebe uma cachaça ou algo do tipo. Jogou no carro do cara. Vai de arrasta. E talvez por isso que o final desse filme tenha sido horrível, né? Porque além da mulher ter falecido, o cara deve falecer também. Isso tava lá nas curiosidades, né? Eu sempre pesquiso curiosidades do filme que não abalem a história do filme, entendeu? Mas que façam a gente interagir um pouco, ter um pouco mais de vontade de assistir o filme, entender mais um pouco do filme antes de começar o react em si. Serve tanto para mim quanto para vocês que estão assistindo. Aí ele falou assim: eu devia estar predestinado a beber a bebida. Então eu não podia ir contra o predestinado, tinha que beber. Eu bebi por ela. O cara, beleza, vai fazer. Daqui a 10 minutos vai começar a fazer efeito. E aí, pagou. Eita, mané, olha o maluco ali, enterrando um caixão. O maluco enterrando um caixão. E o outro acordando no escuro. O cara tá dentro do caixão, mano. Tá sendo enterrado vivo. Caraca, que merda, mano. É isso, o cara tinha a vida toda pela frente, foi querer ir na curiosidade, foi atrás do cara que sequestrou a mulher, que sumiu com a mulher, tomou um sonífero e acordou dentro de um caixão. Então foi isso que aconteceu com ela, né? Ele pegou ela e tá com ela dentro de um caixão. Caraca, que loucura, mano. A agonia dele. E o A vai acabar, né, filho? Ele vai falecer ali nessa agonia. Mano, imagina a cabeça da pessoa. Mano do céu. Sinistro mesmo. Sinistro. Mano, tá dando falta de ar até em mim. Você tá louco. Que isso. Que sensação. E o isqueiro ali já não tá mais funcionando, ó. Ele ficou doido, mano. Olha lá. Queria tanto saber o que aconteceu. Eu me chamo Rex Hoffman. Isso é estranho. Tá acabando. Imagina você nessa. Ele ali, ó, toda aquela culpa, né? Com a mulher, lembrando dela agora no fim do túnel. Como que as coisas acontecem. Eles têm uma vida inteira, sabe? Eu tava conversando com uma pessoa hoje e, assim, eu vejo como que a gente às vezes está se tornando um pouco doente com as coisas. Uma situação bem banal, assim, mudou uma relação que tava de um jeito legal para um jeito mais difícil, sabe? Mas por quê? Porque a gente é tão magoado com coisas que já aconteceram antes, né? Que a gente fica desconfiado de tudo. O cara tinha tudo pra ser feliz ali, né, cara? E aí você fica pensando na vida, em tudo que já aconteceu, sabe? Todos os momentos. E assim, a família do maluco vai pra lá, tá ligado? Vai lá pra essa casa. E ele sabe que ele naquela casa, ele já enterrou 2 pessoas. Que loucura, mano. Que loucura. E mais um cartaz de desaparecimento, né? Agora é o mistério de 2 desaparecidos. Um desapareceu 3 anos depois, o outro desapareceu. Tá vendo? 2 ovos no universo. Falei que essa metáfora eu sabia que os 2 iam de arrasto. Sabia. Isso tava bem nítido na história que aconteceu, mas foi muito boa. Pô, tá de parabéns. É, esse foi o filme. E que filme, né? Cara, esse filme ele falou sobre a pior prisão possível, que é a falta de resposta. Quando aconteceu o desaparecimento em si, ele já foi angustiante, né? Mas o que tornou o filme genial foi transformar a ausência, né, em protagonista. Porque a Saskia, ela sumiu cedo, né? Bem no começo do filme. Mas mesmo assim, a presença dela dominou o filme inteiro. E tudo ali se tornou vazio e de propósito. A última imagem dela, a última conversa, aquela sensação universal de pensar, e se eu soubesse? Aqui o roteiro, ele entendeu que a dor, ela não está basicamente no evento, mas sim na obsessão do que vem depois. O Rex, né, ele não estava mais vivendo. Ele congelou naquele posto de gasolina. Ele ficou preso, né, no momento em que a realidade dele se rompeu. Isso fica forte porque o sequestrador não é um monstro clássico. Ele é banal, é calmo, metódico, ele é quase tedioso. E é isso que torna tudo pior. O horror, ele vem justamente do realismo, porque não parece que a gente está assistindo um filme, não parece cinema. Parece algo que poderia acontecer em qualquer lugar. E isso torna tudo mais frio,
sem nada excessivo, sem nenhuma manipulação, sem catarse. O filme, ele não quer te aliviar. Na verdade, ele quer te arrastar até uma lógica cruel da curiosidade humana. E quando chega no final, cara? Quando chega no final. O filme, ele dá um soco filosófico na gente, né? Porque a verdade aqui não liberta, ela condena. No fundo, o filme fala sobre uma pergunta muito humana. Até onde você iria para ter a sua resposta, mesmo que a resposta destrua você? A obsessão do Rex não é só o amor, né? É a necessidade de sentido. O problema, né, é que a nossa mente, ela odeia lacunas. E esse filme usa isso como uma arma. O terror aqui é a curiosidade levada ao extremo. E o Rex, ele experimentou isso. Imagina quantos de nós já não experimentamos essa sensação, sabe? De querer respostas para alguma coisa. Eu, basicamente, no último ano, vivi isso. Então, esse filme, ele me pegou muito. Na questão do protagonista aqui, né, o Rex, ele levou até o fim pela curiosidade. Eu permiti que a minha vida continuasse sem essas respostas, até porque não me interessa, eu não vou me destruir por isso. Ele escolheu se destruir por isso. Mas agora eu te pergunto, o que é pior? Nunca saber ou descobrir a pior verdade de todas? Você conseguiria seguir em frente sem respostas? Ou também pisaria nesse mesmo abismo? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua resposta. E todo mundo já passou por isso um dia. Então a gente sente esse filme mais na pele, né? Ele poderia ter acontecido qualquer um, em qualquer lugar. Isso torna ele mais sinistro. O final realmente muito cruel. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se sempre que aqui, na Casa do Medo, o terror nunca dorme. Até o próximo vídeo.